A pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está atrás de você, a pessoa que está à sua frente. Fala, pessoa que está ao seu lado, glória a Deus que você está aqui nessa manhã. Fala para ele, o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre a sua vida. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Irmãos, quantos estavam conosco aqui no domingo passado? Levanta a sua mão. Nossa, foi um tempo poderoso, um tempo profético da parte de Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem trabalhado, daquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas nesses dias. Nós ministramos sobre conexões. O que são conexões? São canais que o Senhor usa para transformar as nossas vidas. Quantos algum dia já ouviu de Deus, mas não foi uma voz audível de Deus, mas através de um irmão? Alguém já ouviu? Através de um pastor, de um líder de célula, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um estranho na rua. Tudo isso são conexões. São conexões que o Senhor estabelece, conexões que o Senhor gera, a fim de um propósito, a fim de um objetivo. Deixa eu te falar algo. Deus não une pessoas. Deus, sabe, hoje você faz parte de uma célula, você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma família. Ai, pastor, mas minha igreja não é tão boa, minha família não é tão boa assim também. Irmãos, nós temos exatamente aquilo que precisamos. Irmãos, para eu ser abençoado, eu já tenho tudo que eu preciso. Primeiro eu tenho o Senhor Jesus, e depois eu tenho um corpo que o Senhor me presenteou, para que eu pudesse fazer parte, que eu pudesse servir, que eu pudesse ser amado, que eu pudesse amar. Isso tudo são conexões, mas a questão é, não basta apenas termos conexões. Sabe, irmãos, nessa manhã eu gostaria de ir um pouco mais profundo. Eu creio que o Senhor, Ele quer nos ensinar algo mais profundo a respeito do que é se relacionar. Sabe, irmãos, não basta apenas conectar. Nós precisamos ter conexões que permanecem. Porque, irmãos, conexão, ela gera inícios, mas a permanência, ela produz frutos. Alguém já iniciou algum dia algum curso? Alguém algum dia já iniciou alguma área profissional? Alguém algum dia já iniciou alguma dieta? Alguém algum dia, agora Deus está falando mais. Fala, Jesus, libera. Alguém algum dia já iniciou na academia? Pastor, eu me matriculei. Todo dia eu coloco lá, dia do pagamento, hashtag tá pago. Mas precisa ir mesmo, pastor? Só matricular não funciona? Porque, irmãos, conectar apenas não traz resultados. A conexão precisa ser a que permanece. Aquela que permanece gera frutos. Olha o que o Evangelho de João diz. João, capítulo 15, a partir do verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que, irmãos? Só fruto? Não, ele dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então olha o que o Evangelho de João diz: se permanecer em mim, eu também permanecerei em vós. Porque o ramo por si só, ele não produz fruto. Se o ramo não estiver conectado na raiz, nada pode acontecer. E assim é o Senhor.
Irmãos, quantos algum dia já saiu de uma conferência poderosa, de uma reunião de oração, de uma célula que pegou fogo lá, um negócio, fogo de Deus caiu no lugar, de um culto avivado, e quando você saiu, como que você saiu? Ah, diabo, você não sai em nome de Jesus, você vai sair no tapa agora. Nada vai me parar, por quê? Eu estou conectado nele, e agora ele está em mim. Então muitos frutos eu posso dar. Mas quando você sai de uma reunião depressiva, você está triste, cabisbaixo, ai pastor, não sei, desconectou. Porque quem está conectado, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Fala o pessoal do seu lado, é só Jesus na sua vida. Muitas das vezes procuramos tantos caminhos, sabe, irmãos, a chave para o crescimento, a chave para a multiplicação de Deus sobre as nossas vidas, não está somente ligada em ter conexão, mas precisa ser uma conexão permanente. Todos os imigrantes que chegaram aqui no Canadá, alguns com visto de turistas, outros com visto de estudantes, outros com visto de trabalhos, outros com visto... Mas o que todos esses irmãos procuraram? Um tal de PR. O que é o PR? Permanente. Se você tivesse um plano de migrar para o Canadá, você chegar aqui apenas com só o sonho à vontade, iria funcionar muita coisa na sua vida? Porque na maioria dos imigrantes, o que é que você busca? A tal sonhada o quê? Residência permanente. Então o permanente, ele fala de estar ligado. Os irmãos que já pegaram o seu PR, quando você pegou, agora sim eu sou permanente, agora eu me sinto conectado aqui. Agora eu posso comprar casa, agora eu posso investir nisso, agora eu posso me... Por quê? Porque agora eu conectei. Para os irmãos compreender, fazendo uma analogia, não sou, irmãos, agente de imigração, não tenho conhecimento nenhum nisso, mas qual é a questão? Que nós precisamos ser permanentes. Irmãos, todo aquele que permanece no Senhor, ele gera fruto. Alguém já viu algum dia alguma árvore fazendo força para dar fruto? Nasce banana, nasce. Não. Por quê? É a natureza. O fruto, irmãos, ele não nasce depressa, ele nasce na permanência. Nós precisamos aprender a perseverar. Jesus, ele perseverou, ele permaneceu até o fim. Sabe, irmãos, permanecer nele não está conectado em você ser emocional, porque ser emocional não me conecta a Deus. Não é apenas num momento, um momento de célula, um momento de culto, um momento de uma conferência, um momento de louvor, mas deve ser uma decisão diária. Irmãos, nem todos os dias, nem todas as manhãs são flores, nem todos os momentos são jardins. Vai ter manhãs que você não queria nem ter acordado, vai ter circunstâncias que você não queria nem ter encontrado, mas cabe a minha decisão diária de permanecer. Quantas vezes eu orei sem querer orar, pastor? Irmãos, quantas vezes eu louvei sem querer louvar, quantas vezes eu amei sem querer amar. Mas o que é isso? É permanecer nele. Permanecer nele não está condicionado à minha situação emocional, financeira, física, geográfica, mas à minha condição de espírito, de quem eu sou em Deus. Sabe, isso precisa ser muito claro no seu coração, irmãos, porque precisamos permanecer, mesmo diante da tribulação. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, a partir do verso 2.
irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas interessante, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, olha, se você passar por tribulação, ou ele está dizendo quando? Porque, irmãos, não tem como. Servir a Deus, entregar a vida para Cristo, não quer dizer que você não vai ter tribulação. Não quer dizer que agora vai ser tudo mil maravilha. Não. Significa que as tribulações virão, mas o meu general já está na minha frente, marchando, guerreando e tomando todas as frentes. E eu vou atrás, conectado nele, seguindo. Ele avançou, eu avanço. Ele rompeu, eu rompo. Ele caminhou, eu caminhei, porque eu estou nele. Sabe, irmãos, maturidade espiritual não é ausência de tribulação, mas é sim você saber atravessá-las em meio às tempestades. Isso é maturidade. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Sabe, algumas traduções, a aprovação, ela está como tribulação. Então Tiago diz, olha, tende por motivo de alegria passar por tribulações, por provações. Alegria e provação na mesma frase, mas pastor, não conecta. Como que eu sou alegre mediante a tribulação? Aquele que compreende, tem revelação, que é chamado por Deus, esse ele vai frutificar, porque ele compreendeu, e ele sabe que o nome do Senhor será glorificado através da vida dele, através da tribulação dele, ele será testemunha do Senhor. Sabe, irmãos, a aprovação da vossa fé, ela produz algo em nossos corações. Ela vai produzir perseverança. Perseverança é permanência, é permanecer. Ela vai nos dar estabilidade. Estabilidade, irmãos, muitas pessoas acreditam que não, agora eu vou me investir da minha vida de espiritual porque eu vou para o culto. Então agora eu vou para a empresa, eu vou aprender sobre coaching empresarial. Agora fecha a caixinha aqui de espiritual e vamos ser profissional. Agora eu cheguei em casa, fecha isso, agora eu sou um marido. Não! O Cristo está em vós, em todos os lugares, em todos os momentos. Ele quer te gerar estabilidade. Quando eu estou nele, eu tenho estabilidade em todas as áreas. Na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha empresa, onde eu estiver, eu terei estabilidade, porque Ele está em mim. Sabe, irmãos, por onde você andou essa semana? Ah, fui para o shopping, fui para o McDonald's, eu fui para a igreja, fui para a célula, fui para a empresa. Deixa eu te falar, em todos esses lugares onde você foi, sabe quem foi junto com você? Cristo. Pastor, até quando eu pequei eu errei? Sim, até neste momento o Senhor estava com você. Porque se você estiver nele, Ele irá permanecer em vós. E isso não é palavra motivacional não, irmãos. Não é que o pastor ele é positivo, gostei da vibe do pastor, ele é positivo. Não, isso é palavra de Deus. Se eu estiver conectado nele, ele está conectado em mim. Entenda algo, Deus não desperdiça processos, independente de qual seja eles, independente de qual frente ou qual área. Sabe, irmãos, nem tudo que nós enfrentamos, nem tudo que você enfrenta é para te paralisar. Não é. Algumas coisas Deus ele permite, é para que possamos nos alinhar, para que possamos prosperar juntos, para que possamos andar mais uma milha juntos. É permissão de Deus. Ah, Deus, mas eu não gosto. Então não tem fruto, então não tem crescimento.
Paulo dizia aos Coríntios: quando menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora vós sois homens. Sabe, irmãos, todas as nossas experiências diante de Deus, elas têm um objetivo: amadurecimento. O Senhor quer nos levar para um nível mais profundo este ano. E isso não quer dizer que estamos isentos de tribulações e situações adversas. Não, muito pelo contrário. Quanto maior a vitória, maior é a luta. Mas qual é a questão? Muitos querem sentar na mesa, mas na hora de dividir a conta não quer pagar. Eu quero a porção, eu quero, me dá, Jesus. Ah, mas eu não quero renunciar, eu não quero servir, eu não acho que é tão importante assim, pastor. Sabe, irmãos, você conhece a árvore, é pelos frutos. Sabe, você está conectado em uma raiz, e essa raiz, ela te dá legalidade, ela te dá permissão para frutificar. Sabe, creia nisso. Tribulações não interrompem propósito, elas apenas amadurecem aquele que permanece nele. Eu me recordo que era o ano de 2018. Irmãos, eu comecei o ano num cenário tenso. E nós tínhamos recebido a palavra, assim como nós recebemos este ano, que é a palavra da multiplicação. Em 2018 era a palavra do favor de Deus. Irmãos, em janeiro, nada de favor. Fevereiro, nos meus olhos naturais, nada de favor. Março, nada de favor. Abril, chegou junho e julho, eu falei: meu Deus do céu, eu desisto. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Então veio a palavra do Senhor a mim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, o ano de 2018, se não foi o melhor, foi um dos melhores anos da minha vida. E terminou num cenário em dezembro totalmente diferente. Quantas coisas nós havíamos projetado e sonhado e nada acontecia. Mas se você permanecer nele, ele permanecerá em vós. Sabe, irmãos, uma das maiores experiências do permanecer é servir. Porque só serve quem permanece, quem está conectado nele. São somente esses. Sabe, irmãos, hoje eu creio que existiu uma atmosfera profética da parte de Deus sobre essa igreja. Sabe, o Senhor, Ele quer liberar algo novo, um manancial novo nessa manhã sobre a sua vida, sobre essa igreja. Sabe, irmão, ser igreja não está isento de tribulações, circunstâncias adversas. Não é, irmãos, mas é permanecer. Eu creio que o Senhor liberou a palavra sobre essa igreja. E essa palavra não está sobre a igreja, mas sobre a minha vida particular também. E eu vou viver e experimentar o melhor do Senhor. Porque eu sou bom? Não, porque eu mereço muito menos. Mas eu sei que Ele é bom. Ele é o melhor em liberar favor para quem não merece. Ele é perito nisso. E é por isso que eu vou desfrutar. Não tem a ver com o que eu faço, então tem a ver com o que eu sirvo, com quem eu sirvo. E eu lhe pergunto: quem você serve? Semana passada nós estávamos, semana passada, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Semana passada nós estávamos ministrando a respeito de maturidade, falando sobre servir. Sabe, irmãos, existem duas posições. Quando você aceita Jesus, você o aceita como pai, então você se torna na posição de filho. Mas quando você decide entregar a sua vida a favor do Senhor, você já não é mais somente filho, mas você se coloca na posição de servo, porque agora existe um senhorio sobre a sua vida. Sabe, hoje eu não sou apenas filho do Senhor, hoje eu sou servo. Servo é uma palavra bonita, mas se você for enxergar o que é o servo, procura aí no original, é escravo. Por que escravo? Porque um servo, ele não faz aquilo que ele gostaria, mas ele faz aquilo que o seu Senhor exige, aquilo que o seu Senhor ordena.
Irmãos, e você servir a Deus quando tudo está maravilhoso, a saúde lá em cima, a conta bancária lá em cima, a esposa falando, amor, eu te amo todo dia, e irmãos, aquela coisa maravilhosa, irmãos, muitos nem se lembram que Deus existe, porque está tudo tão bom, está tudo tão maravilhoso, as paredes estão caindo, as coisas acontecendo, a conta diminuindo, o trabalho está pouco, a esposa está capa virada, o marido está brunco, e aí você permanecer servindo, essa vai ser das maiores experiências da sua vida. Creia nisso, irmãos. Jesus, ele veio para servir, e ele serviu até o fim. Não preparo, os irmãos não sabem disso. Eu preparei algo da parte de Deus, irmãos, sentindo no meu coração já fazia algumas semanas. Eu estava esperando confirmação da parte de Deus, mas hoje o Senhor, ele gostaria, ele quer alinhar algumas coisas em nosso meio. Sabe, o ato do servir. Eu queria pedir que o Bruno, a Mary, precisava de um espaço aqui. O Hector, a Dani, vem cá vocês dois também. Bruno, Mary. Pedir cada irmão, traga uma cadeira. Pode se sentar, gente. Precisa de... Cadê o Lucas e a Flávia? Maria Eduarda. Uma das maiores características do Evangelho de Cristo foi servir. Foi das maiores características. A Bíblia diz que Jesus falou aos discípulos: vós me chamais o mestre. E o Senhor lhe dizes: bem, vocês me chamam de mestres, vocês estão corretos, porque eu sou o mestre. Eu sou o bom pastor, mas eu mesmo sendo mestre, eu vos lavei os pés, como um ato de servir, como um ato de honrar, como um ato de reverência. Sabe, irmãos, você servir, você honrar quem está acima de você, irmãos, é a honra mais simples, é a honra mais fácil que existe, porque você já tem admiração, você já tem gratidão. Honrar quem está ao seu lado, você sabe as coisas que vocês passam juntos, mas honrar quem está abaixo de você é a maior honra que o homem pode estabelecer, assim como Cristo. Sabe, hoje nessa manhã eu quero seguir os passos de Jesus. Sabe, o objetivo dessa manhã, irmãos, não é de exaltar uma liderança ou dizer que são bons e maravilhosos, porque Jesus, ele não honrou, não lavou os pés de quem era perfeito. Ele apenas preparou o coração, ele preparou o caminho daquilo que o Senhor havia de liberar sobre os discípulos, e o Senhor sabia de todas as coisas. Nós sabemos como todos os discípulos morreram, alguns decapitados, outros perderam as cabeças, outros foram queimados, outros apedrejados, e Jesus já sabia qual seria o fim de cada um. Então o Senhor, ele não queria exaltá-los, mas ele queria ensinar que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, se entregue, se coloque. Sabe, irmãos, nessa manhã
Eu quero seguir os passos do meu Pai. Eu quero seguir os passos do meu Jesus. A última vez que eu lavei os pés de alguém foi em 2019. Foi no momento quando eu liberei perdão para o meu pai. Os irmãos que não sabem, tenho mais 4 irmãos. Quando minha mãe estava gestante de mim, o meu pai, ele sumiu, desapareceu. Depois de 18 anos ele retornou. E no meu coração havia morte, feridas, raiva, ódio, traumas, incertezas, tantos porquês. E a minha vida estava paralisada. Então eu percebi da parte de Deus que algumas coisas eu não rompia ministerialmente, não rompia dentro da minha casa com a minha filha. Então o Senhor falou: honra, honra. E nesse dia eu me ajoelhei diante do meu pai e falei: Pai, quero te pedir perdão por tudo aquilo que eu pensei ao seu respeito, por tudo aquilo, independente do que você fez. Mas eu quero pedir perdão, porque eu quero lavar meu coração, eu quero lavar minha vida. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Sabe, irmãos, todos esses irmãos aqui são pessoas que têm gastado os dias, são pessoas que têm se colocado. Lucas mesmo hoje, ele trabalhou a madrugada inteira, chegou em casa, nem dormiu, já tomou um banho, já veio direto para cá. Quantos irmãos? A Flávia ontem o dia inteiro aqui servindo, a Maria Eduardo desde cedo envolvida com tantas coisas, desde criança, lidera célula kids, liderando célula de jovens, servindo no louvor, coração com Deus. E pelo fato de nós sermos os pais dela, então ela está tão envolvida com tantas coisas. O Bruno, a Mary, lealdade, quanto tempo caminhando junto. Quantos momentos, irmão, de ter tribulações. Sexta-feira ali chegou: e aí, amor, como é que foi o trabalho? Eu falei: mais ou menos. O Bruno ficou um tempão no telefone, saiu 2 álbuns, estava me testando. E aí à noite, na hora de buscar as crianças, ele demorou bastante. E eu falei para minha esposa, falei: o Bruno está me testando. Ele está me testando, certeza. Sabe, irmãos, mas eu permaneço servindo, eu permaneço honrando, eu permaneço conectado. Sabe, esse ato nessa manhã está conectado em uma nuvem celestial sobre essa igreja. Sabe, é para isso que o Senhor tem nos chamado nesses dias, para marcar uma geração, para honrar, para servir, para se doar. Eu queria chamar minha esposa aqui. Sabe, Jesus não lavou os pés dos discípulos porque os discípulos eram perfeitos. Não, todos esses irmãos são perfeitos, assim como eu também. Mas há um caminho a ser preparado. Sabe, nessa manhã, sabe, permita que esse espírito de gratidão, de honra, sabe, de lealdade tome o seu coração. Sabe que isso pode ser uma prática sobre a sua vida, uma prática dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua célula, para onde você estiver. Chama minha esposa. Obrigado por andar comigo. Obrigado por ter me olhado. Pelo seu coração. De ombrear essa obra, o Senhor tem que separar. Os seus caminhos são limpos. Os seus caminhos são novos.
Jornada, uma grande caminhada, te agradecer a sua lealdade, o seu coração, a sua entrega, uma aliança com você, com a sua família, você marca a minha vida, você muda minha vida. Obrigado. O Senhor, quando nos trouxe para cá, eu já preparado vocês que amam o Senhor acima de tudo, primeiramente, por consequência disso, né? Eu ser amado por Jesus através da sua vida. Tem uma aliança com você, com a sua família. Caminho com muitas pessoas. Você é mais pegou entre eles. Aprendo muito com você. Seu coração, sua entrega, a sua renúncia, com a sua mansidão. Obrigado por continuar servindo, mesmo enxergando as minhas falhas. Eu amo poder fazer isso aqui. O abençoado eu me sinto. Quão preciosa você é na minha vida. Não poderia ter uma filha melhor que você. Profetizo, seus caminhos serão limpos. Você chegará em lugares muito mais longe que a sua própria família chegou. Você vai preparar uma família para você. Vocês vão possuir tudo aquilo onde nós não alcançamos, não chegamos. O Senhor, Ele vai te levar lá. Seus caminhos, seus passos. Sejam guiados por Ele.
achava que o seu fim ele estava próximo. O momento de ceia não é apenas um momento de somente também trazer a memória, mas é de ajustar corações, de alinhar corações. Sabe, a ceia, ela tem um ato simbólico de fazer isso em memória de mim. Mas todas as vezes que Jesus ceiou, ele nunca ceiou sozinho. Ele sempre estava com o corpo conectado. Sabe, nessa manhã, irmãos, ontem nós estávamos aqui no curso, seminário de casados. Irmãos, eu falei com toda a paz no meu coração, sem vergonha nenhuma, sem temor. E hoje eu e minha esposa, nós só estamos casados porque a igreja guardou a nossa vida. Quantas vezes nós chegamos na sala do pastor e falamos: pastor, não dá mais, não tem como. E nós juntos chegou até o consenso, sem briga, sem discórdia. Realmente a gente está tentando viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não vou conseguir ser homem segundo o que Deus deseja, e eu também não vou conseguir ser a mulher que é aquilo que o Senhor tem para nós. Ou a gente abandona o ministério, abandona Deus, ou a gente se separa. E se não fossem pessoas maravilhosas, hoje algum desses pastores, um está na Europa, na Espanha. Sabe quantos irmãos preciosos guardaram as nossas vidas e nos cobriram com honra, nos cobriram com coração, com encargo, com amor. Sabe, a igreja, ela tem um papel de guardar a vida. Sabe, quando nós estamos conectados, permanentes nele, nós somos protegidos. Sabe, essa mesa, ela fala muito mais. Ela fala sobre amor, ela fala sobre aliança, ela fala sobre proteção. Sabe, dá uma olhada à sua volta. Sabe, essas pessoas é que o Senhor ele separou, que o Senhor nos abençoou para que sejamos guardados, protegidos, amados, investidos. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Vocês podem permanecer sentados. Levantem as mãos como quem recebe do Senhor. Eu queria agora que a igreja declarasse. Vou chamar minha esposa. Dessem um recado sem eles nem imaginar o que aconteceriam. Então nenhum deles sabiam o que nós estamos vivendo hoje, desfrutando. Agora eles só não sabem como também experimentam daquilo que o Senhor tem para a vida deles, para nós também. Eu queria que... Pode pôr aqui no chão por enquanto. Que você, como igreja, sua mão direita para esses irmãos, Eduardo, Bruno, Mary, Dani, Hector, Flávia, Lucas. Sabe, que os irmãos possam cobri-los, os irmãos possam revesti-los de bênçãos, da proteção, que os passos sejam sempre guiados e conduzidos pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua mente, o teu coração esteja sobre eles. Pai, guarda, Senhor, guarda que eles têm mais de precioso que a tua presença, depois a tua casa, a tua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta como colunas, são restauradores de famílias, de casamentos, de ministérios que começam nos lares, Senhor Jesus. Cubra-os com uma unção. Espírito Santo de Deus, para onde o Senhor tem nos levado, Pai, em todos os locais,
todos os momentos, em todas as empresas, em todas as nações, influenciando, se conectando a tantas pessoas, Pai, que muitas das vezes pode parecer algo natural, profissional, mas é o Senhor os levantando ali no meio de empresas e locais, para que o Teu nome seja propagado, para que o Teu testemunho seja levantado, Pai, através da vida deles, Pai, que o coração do servir, Pai, mesmo diante muitas das vezes uma agenda, Senhor, turbilhada, tribulada, mas que o coração permaneça ardente, pulsando, queimando, em fazer a Tua obra, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, ó Deus, de onde o Senhor os levantaram, de onde o Senhor os removeram, de onde o Senhor os retiraram, de onde o Senhor tem o colocado nesses dias, onde o Senhor tem preparado um caminho glorioso, um caminho majestoso, não por homens, mas pelo próprio Deus, que tantas testemunhas, Senhor, têm sido influenciado, que tantas profecias têm sido cumpridas nesses dias sobre a vida deles. Mas nós declaramos, Senhor, uma nova unção, um bálsamo novo da parte do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que jamais se esqueça de onde o Senhor os tirou, que os olhos jamais sejam fechados para onde o Senhor vai os colocar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, assim como Jeremias 1:5, deixe o ventre da tua madre te conceber, profeta sobre as nações. Pai, o teu chamado o Senhor tem posto sobre ela, Pai, o coração tem sido, Senhor, compartilhado, Pai, que seja cada vez mais crescente, cada vez mais diligente em tuas palavras, em teus caminhos, em tuas escolhas. Eu declaro, Senhor, profetizo sal e luz dessa terra. Quantos jovens conhecerão ao Senhor através da vida dela? Proclamo, profetizo uma unção de evangelista, de ensino, que seja inspiração, em nome do Senhor Jesus. Sente no seu lugar. Os irmãos vão distribuir a ceia. Verso 14 diz: ora, se eu, sendo o Senhor o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar uns os outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. Em verdade vos digo, que se o servo não é o maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabei essas coisas, saber essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes.
Sabe, irmãos, talvez você não tenha uma bacia com água ao seu lado, nem algumas toalhas, mas você tem aquilo que simboliza o sangue e o corpo do Cordeiro. Sabe, eu quero que neste momento agora você se coloque de pé no seu lugar. Todos já receberam. Quem não recebeu, levanta a sua mão. Neste momento, pegue o seu pão, feche os seus olhos, vamos consagrar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por este corpo que foi moído, que foi ferido pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Hoje este pão que representa o teu corpo, que nos dá o alimento, que é a palavra que é viva e ele é eficaz. Hoje nós comemos desse pão como quem come do teu corpo. Erga o seu suco. Senhor Jesus, apresentamos a Ti este suco como símbolo da nova aliança. Este suco que representa o Teu sangue que escorreu no madeiro, que apagou os nossos pecados, as nossas transgressões. Este sangue, Senhor, que havia o castigo sobre nós, este sangue teve o poder de nos trazer a paz, o perdão, a reconciliação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti, não somente este suco, este pão, mas conforme Paulo exortou aos Coríntios, cada um examine-se a si mesmo, para que não faça parte de forma indigna. Sabe, irmãos, examinar a si mesmo não é saber se você tem pecado ou não, porque senão ninguém nessa terra poderia ceiar a não ser o próprio Cristo. Mas quando Paulo exorta aos Coríntios, examine-se a si mesmo, era para avaliar a maneira que isso era conduzido, para que não houvesse condenação. Sabe, após este momento nós vamos cearmos uns com os outros. Permita que nessa manhã seja um tempo de renovo entre os irmãos da sua célula, renovo com o seu líder, com o seu pastor, renovo com o seu cônjuge, renovo com os seus filhos, com seus amigos, irmãos em Cristo. Obrigado, Jesus. Tenha liberdade. Participe do pão, participe do suco, mas não faça somente de forma única. O Senhor estabeleceu conexões sobre a sua vida. Faça com que todas elas sejam permanentes. Alianças, restabeleça vínculos com sua célula, com o seu cônjuge, com as pessoas que estão ao seu lado. Pastor, fique em paz, eu não estou chateado com ninguém não, mas não precisa mesmo. Mas diga o quanto você o ama, o quanto essa pessoa é importante. Quantas pessoas em nosso meio, muitas das vezes nós temos uma dívida de gratidão. Quando falamos uma dívida de gratidão é no bom sentido.
A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a não ser o amor. Sabe, creia nisso nessa manhã. Se você trouxe algo para alguém, um presente, um abraço, um beijo, uma carta, um chocolate, seja o que for, mas esse é o momento. Tenha liberdade. Nós teremos alguns minutos. Ore por alguém, abençoe alguém, presenteie. Sai do seu lugar, possa fazer isso agora.